Moisés pede oferta para a construção do tabernáculo e o povo voluntariamente atende. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, vamos ler Êxodo, capítulo 35. Sejam bem-vindos. Aproveite esse momento para se inscrever no canal, para compartilhar com aqueles que amam a Bíblia Sagrada. Se você ama a Bíblia, eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada, e essa já é a segunda leitura que nós fazemos. Já lemos a Bíblia toda, essa é a segunda série de leituras. Vamos ler novamente os 66 livros para a glória de Deus. Vamos lá. Êxodo 35, versículo 1. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Lembre-se que Moisés subiu a primeira vez, quando desceu, irritou-se com o povo, quebrou as tábuas. Agora ele subiu novamente e Deus escreveu novamente a lei. E Moisés agora vai passar para o povo e dar os detalhes da construção do tabernáculo. 6 dias se trabalhará, mas ao 7º dia vos será santo, o sábado do repouso do Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração voluntariamente disposto, cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata ou cobre. O que é oferta alçada? É uma oferta tirada para um fim específico. E esse fim aqui, específico, era a construção do tabernáculo. Tragam também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos, madeira de acácia. Texugo, um animal raríssimo, né? Uma pele cara, madeira de acácia, tudo isso para a construção do tabernáculo. E azeite para a luminária, especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático. Você lembra que o azeite da unção tinha uma forma de ser feito, tinha as especiarias certas, ninguém poderia fazer um semelhante. E agora é o povo que vai trazer essas ofertas. E pedras de ônix, pedras de engaste, pedras para o éfode era a roupa do sacerdote, e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós, e façam tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, as suas barras e as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu de cobertura, a mesa e os seus varais, e todos os seus pertences, e os pães da proposição, e o candelabro da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo. Bem, lá no monte, Deus deu os detalhes de como seria feito. Agora Moisés está transmitindo ao povo o que eles devem ofertar para que seja possível esse projeto ser realizado. O altar do holocausto e o crivo de cobre e os seus varais e todos os seus pertences, e a pia e a sua base. As cortinas do pátio e as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem
os sacerdotes. Com essas coisas, com essas ofertas, seriam feitas, confeccionadas também as vestes sacerdotais. Não pode se ministrar com qualquer veste, eram vestes e após confeccionadas seriam santificadas em ritual, né, onde o próprio Moisés fez pela primeira vez, consagrando Arão como o sumo sacerdote. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço e para as vestes santas. Percebam então, tão logo Moisés discursou e disse o que precisava, eles foram para suas casas e trouxeram tudo o que Moisés havia pedido. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, e todos os objetos de ouro. E todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Eita glória! Já peguei mensagem aqui para pregar no Congresso de Homens. Olha aí. E todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Não ofereça qualquer coisa ao Senhor. Você é homem ou não é? Você é homem? Caba macho? Então, ó, todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Esse negócio de real matado. Eita, acidente aqui do ventilador. Glória! Fica quieta aí, rapaz. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Prosseguindo, 23. E todo homem, de novo, que se achou com azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugo, os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço. Percebam uma coisa aqui. Quando o povo saiu do Egito, eles saíram ricos. Como assim, pastor? Saíram ricos porque eles despojaram os egípcios. Foi muita oferta, né? O povo queria se ver livre. E eles, Deus deu graça para que eles recebessem aqueles presentes, né? Todo mundo expulsando, mas ao mesmo tempo também abençoando o povo de Israel. E agora eles vão usar essa riqueza e doar para a construção do tabernáculo. Vamos lá? Continuando aqui a leitura. Para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias, opa, chegou a vez das mulheres. Aqui eu vou pregar no Congresso das Mulheres. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. Ou seja, todo mundo envolvido na obra da construção do tabernáculo. E todas as mulheres cujo coração se moveu em habilidades fiavam os pelos das cabras. Elas aprenderam a fazer coisas com o intuito, a alegria de ver aquele tabernáculo sendo levantado. E os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. O príncipe tem que dar uma oferta melhor, né? E especiarias e azeite para a luminária e para o azeite da unção e para o incenso aromático. Tanto o azeite da unção como o incenso aromático era fabricado de forma específica, lembram? E ninguém podia fazer um semelhante, porque era santo ao Senhor. Todo homem e mulher. Primeiro falou da oferta do homem, falou da oferta da mulher. Agora, resumindo, todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, assim os filhos de Israel trouxeram por oferta
voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Bezalel, da tribo de Judá. Interessante, né? Bezalel é dotado de um dom para fazer coisas especiais na construção do tabernáculo. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência em todo lavor. É interessante que o tabernáculo vai ser administrado pela tribo de Levi, mas Bezalel é da tribo de Judá. Eita glória! Tribo do Messias, tribo do sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, o nosso Jesus. Aleluia! E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência em todo lavor. Para quê? Criar invenções, coisa gloriosa. Para trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lapidar de pedras para engastar, e em entalhar madeira e para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhes dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamac, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador, em azul e em púrpura, e em carmesim. Gravador aqui seria um bordado, escrita no pano, meu Deus. E em linho fino e de tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Êxodo 35 versículos, acaba aqui. Essa é a Bíblia, a palavra-chave que eu indico para você. Uma excelente Bíblia de estudo. E esse é o nosso cronograma de leitura. Vamos ler a Bíblia toda novamente, se Deus quiser. Aleluia, essa é a Bíblia do meu Pai. E hoje nós lemos Êxodo 35. Glória a Deus. Obrigado, você que dedicou esses 12 minutos para aprender a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa tarde, agradecendo a Ti por esse privilégio de ler a Tua palavra, de nos alimentar com essa palavra. Que o Senhor esteja despertando em nós um espírito voluntário para ofertar, e que o Teu Espírito, Senhor, trabalhe em nós para que sejamos um templo santo para que o Senhor possa habitar. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe cada um dos Teus servos. Peço também pela nação brasileira e peço guarda e abençoe Jerusalém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Paz seja convosco.